Olha, como nós estamos em período de férias aqui no Lance na TV, mas claro, nós precisamos trazer um conteúdo bacana, né? Que fala das coisas do agro e tudo mais. Então, hoje nós teremos um Pecuária e Prosa diferenciado. Quer saber? Então faz o seguinte, roda a vinheta. Pecuária e Prosa de hoje traz um convidado pra lá de especial, gente. Antônio Scharcher, meu grande amigo, Instituto Integra, e ó, tem muita coisa para nós conversar, nós vamos ter que separar poucos assuntos aqui, viu? Obrigado, meu amigo. A honra é minha, Deva. Que bom estar com você aqui e relembrando bons momentos que nós passamos juntos nos últimos 15 anos, não é? Muita coisa, hein? Muita coisa, muita legal. coisa, é isso. Ô, Scharcher, mas olha, de tudo isso que você tem apresentado, o Instituto tem desenvolvido e tal, tem assuntos que eu considero de muita relevância dentro de uma propriedade, que é essa administração pessoal. Perfeito. Como motivar os nossos colaboradores. Ótimo. Podemos começar Com certeza. por esse assunto? Tudo resume em gente sempre, né? Gente é o problema, gente é a solução e existe técnica, do mesmo jeito que existe técnica para engordar um boi, para tirar leite, para produzir um capim, tem técnica para gerir pessoas, Deva. Perfeito. Isso é importante. Bom, por onde podemos começar? Na observação, na contratação, no treinamento, quais são os processos? Ótimo. Existe um passo a passo que nós entendemos que faz toda a diferença dentro de uma propriedade ou dentro de uma empresa. E a primeira coisa quando você fala em gestão de pessoas é entender que gestão de pessoas é ter gente feliz que bate meta. Então, gente feliz que bate meta exemplifica se a empresa ou a propriedade está fazendo bem o trabalho com pessoas. Como que eu faço para as pessoas serem felizes e batam metas? Primeira coisa é lembrar que toda propriedade tem uma personalidade. Perfeito. E como você chega em propriedade, tem propriedade mais limpa, mais organizada, onde as pessoas estão de uniforme, onde faz as anotações, onde você percebe que tem o que a gente chama de bons valores. E tem fazenda que é fofoca, é mentira, falta de transparência. Então, não tem como construir uma equipe de alto desempenho com valores limitantes. Por exemplo, tem situação que deu uma coisa errada na propriedade e a propriedade fala assim, olha, eu quero ser o primeiro a saber se alguma coisa está errada. E tem propriedade que as pessoas evitam contar um problema que deu porque elas vão ser punidas porque ele é o mensageiro. Então, primeira coisa é construir uma personalidade de respeito, de transparência, de zelo, uma personalidade da fazenda que são os valores que funcionam. Mas como que eu construo essa personalidade? É relativamente simples. Não adianta fazer a plaquinha que a gente brinca, a plaquinha do Sebrae. Você vai pôr aquela plaquinha de respeito. O que é respeito? Respeito é não gritar, respeito é falar a verdade, respeito é sempre ter um relacionamento num nível equilibrado. Depois que eu tenho bons valores, aí começa o passo 2, que é ter visão. O que indica que nós estamos indo bem? Porque dali saem as metas. E aí, então, as pessoas sabem para onde elas estão indo e o que elas vão ganhar quando chegar lá. Então, também você precisa ter isso. E aí, dentro disso tudo, eu preciso criar um ambiente que as pessoas tenham autonomia. Vou fazer uma pergunta para você, Deus. Você ficaria numa empresa muito tempo onde a tua opinião não vale? De jeito nenhum. Então, assim, por que seria diferente numa propriedade? Bons profissionais precisam ter uma determinada autonomia. E a pergunta mais importante do líder é qual é a tua opinião? Além da autonomia, que ela é construída, é claro, não é chegar lá e largar, mas você constrói uma autonomia, vai dando liberdade, você trabalha um componente chamado domínio. As pessoas precisam perceber que cada dia elas estão melhores. Né? Certo. Se eu perguntar, Devo, daqui 5 anos você quer estar igual você está hoje? Não, de maneira, eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Então, ter um programa de evolução contínua, financeira, de conhecimento, de condição de vida é fundamental, que eu chamo de domínio. E por último, nessa estrutura, as pessoas devem trabalhar por algo além do dinheiro. Além do dinheiro. O dinheiro é importantíssimo. É uma consequência, É uma consequência de fazer bem feito. Então, para quem a empresa vai gerar valor? Então, aquele projeto tem que ser um projeto que inspira as pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza, como você aqui, o projeto que inspira. Nós vamos fazer, então, tem que ter um projeto inspirador. E tudo isso só funciona quando tem uma liderança que lidera. Como eu falo liderança que lidera, o camarada ser dono não significa que ele é líder, que é completamente diferente. Ser líder é mostrar o caminho e criar as condições para ser percorrido.
Ser líder é bater meta através da equipe. Ser líder que tem uma frase que eu gosto muito, é pôr coragem na alma das pessoas. Perfeito. Então, o líder é aquele que viabiliza que as pessoas consigam fazer as coisas. Então, é um pouco diferente de tudo isso. Então, não é só pressionar. A pressão é importante, só que a forma de fazer a pressão. Eu tenho certeza, se a gente combinar alguma coisa entre nós, uma ligação para perguntar se estamos no prazo já é uma pressão suficiente para as coisas andarem. Exercer pressão não é ser mal educado, não é gritar. Então, existe um ponto chamado pressão positiva. E como que funciona essa gestão de pessoas? Toda semana, que pode ser no sábado de manhã ou na sexta-feira à tarde, esse líder ele precisa entender qual foi a programação da semana e o que foi cumprido, e qual vai ser a programação da próxima semana, e fazer a seguinte pergunta: o que você precisa para cumprir as programações? Então você tem um líder que viabiliza com que as coisas aconteçam. Um clima bom na fazenda, onde ninguém magoa quando as opiniões são diferentes. As pessoas sabem para onde nós estamos indo, porque tem meta, tem autonomia, tem o domínio que é saber fazer e trabalha por um projeto que faça sentido. Então, esse processo faz toda a diferença, e as pessoas que usam essa metodologia acabam avançando muito. E eu tenho até alguns exemplos legais para contar aí sobre grandes transformações e iniciativas que a pessoa pode fazer. Bom, nós temos um tempo que eu gostaria de ouvir essas informações. Imagina o seguinte, olha, imagina aquela fazenda bagunçada, o trem derramado, sujeira, arame por todo lado, não sei o quê, e aquele trator desmontado no tempo. Tá conseguindo imaginar? Aquele barracão que você chega e aí tem poxa vida, tem resto de construção, tem bola de arame que os caras desmontaram. E assim, tá conseguindo entender esse cenário? Meu Deus! Esse cenário. E aí, poxa vida, esse é um ambiente que ninguém quer. Só que aquela fazenda colocou que zelo era um valor dela. Aqui nós temos que ser uma fazenda que a gente chega aqui e tenha zelo. Então ela colocou, olha, qual a maior evidência que a gente tem esse valor que é o zelo? Fazenda ser organizada. Porque talvez a organização para você pode ser diferente para mim. De repente o trem está meio bagunçado e eu estou satisfeito. Não está tão bagunçado assim, mas você já está em outro nível. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos um prêmio do antes e depois. E aí a gente foi incentivando. Primeiro fez o dia da grande limpeza, e depois fez o prêmio do antes e depois. O que é o antes e depois? A pessoa tirava foto daquele trem bagunçado, depois tirava foto do organizado. E os melhores antes e depois começaram a ganhar prêmio, camiseta, fivela do prêmio do antes e depois. E cada mês você tem um guardião do zelo. Esse mês é o Antônio, esse mês é o Deva. E aí a fazenda saiu daquela situação bagunçada, porque esse assunto voltou. Então tem a campanha da grande limpeza, tem o antes e depois. E aí aquela propriedade que era suja, bagunçada, hoje ela é exemplo de limpeza, porque tem o símbolo. A pessoa tem orgulho, sabe quando a pessoa te leva na oficina e fala assim, olha a minha oficina. Perfeito. Brilhando. É isso que é o exemplo. Belíssimo exemplo. Isso é uma coisa comum de acontecer, né, Deva? Outra coisa, precisa dar o exemplo em tudo. Em tudo. Se você grita com as pessoas, você, com certeza, a resposta será em grito também. Será em grito. O exemplo é de cima para baixo, né? É isso. Não é assim que educa filho? Exatamente, é assim que funciona. Bom, a prosa nossa fluindo, coisa boa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo comercial e na sequência nós voltamos falando de gestão, mas eu quero falar de gestão das propriedades. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Pecuária e Prosa, recebendo aqui o Antônio Chacre, do Instituto Integra. Bom, falamos de gestão de pessoas no primeiro bloco, agora podemos falar de gestão da propriedade. Isso aí. A gestão administrativa, Deva, ela passou a ser assunto na pecuária ou no agronegócio depois que estabilizou a moeda. Você lembra bem aquela coisa em 94, quando veio o Plano Real? Antes disso compra hoje que vai chegar a tabela nova. Você lembra disso? Ir no mercado. Todo dia. E comprar, fazer a compra do mês, aquela coisa tal, porque você tinha muita inflação. Então, até 94, se um engraxate, por exemplo, comprasse uma latinha de graxa mais caro, não tinha problema, porque no dia seguinte ele aumentava a engraxada dele e estava tudo resolvido. Perfeito. Quando estabilizou a moeda, entrou o processo, saiu o processo financeiro de inflação, tal, aquela coisa. Lembra que tinha até o overnight, o cara aplicava num dia... No dia seguinte já tinha rendimento. Já tinha rendimento. E já o
o processo de produção passou a fazer sentido, porque agora eu não ganho mais no econômico financeiro, eu ganho na produtividade. E aí começou a se falar do termo agora propriedade é empresa, agora fazenda tem que ser empresa. Você deve lembrar bem que a frase fazenda tem que ser empresa. Muito bem, naquele momento os conceitos da administração começaram a estar mais presentes nas fazendas. Mas quais são esses conceitos? Primeiro, quando você pensa a definição de administração, vai no dicionário. Daí você vê assim, gestão é administrar, reger, conduzir, empreender. Mas simplificando, fazer gestão é fazer de tudo para bater meta. E gerenciar é acompanhar se está acontecendo aquilo que a gente queria que acontecesse. Então, o processo de administração de uma empresa agropecuária é acompanhar se está acontecendo aquilo que eu queria que acontecesse. Bom, o que é aquilo que eu quero que aconteça? É o planejamento. Como eu vou estar daqui 5 anos e com isso eu divido ano a ano e como eu preciso estar esse ano. Tá. Quais são as conquistas desse ano? Divide em trimestre. Quais são as conquistas do trimestre? Divide em mês e em semana. Então, o coração de uma gestão administrativa ele ocorre na semana. Então, na semana que acontece a execução do plano de trabalho semanal, a coleta dos números, para que eu possa acompanhar em tempo real, que eu digo semana, se está acontecendo o que era para acontecer. O manejo de pastagem, cumprimento do abate, da produção, do manejo, seja o que for. Tá. E aí, no mês, existe uma rotina gerencial que é acompanhar, eu gastei o que era para gastar, eu faturei o que era para faturar, eu vendi o que era para vender e eu analiso os desvios. Porque nesse momento eu consigo definir qual é a minha atitude. Quer dizer, era para eu vender 100, eu vendi 80, eu estou 20 atrás. O que eu vou fazer para o mês que vem vender 120? Era para gastar 10, eu gastei 12. Opa, preciso gastar agora menos. Então esse é um processo de gestão, é analisar número e tomar decisão. E eu posso definir que muita gente confunde medir com gerenciar. Medir é anotar o que aconteceu. Perfeito. Vamos dar um exemplo. Morreu 2 bezerros, medir. Ok. Monitorar é comparar o que era para acontecer e o que aconteceu. Era para morrer 1, morreu 2. Porque minha meta era morrer 1. Então, e gerenciar é tomar uma decisão com isso. Então, analisar número e tomar decisão é fazer gestão. E todo mês eu preciso analisar os números e toda semana eu preciso ter a programação semanal. Bom, isso é importante porque não adianta simplesmente fazer a anotação e não resolver o problema. Exatamente. Porque você fez a anotação, você anotou que tem um problema. Exatamente. Você está tendo oportunidade. Exatamente. Porque o número, ele serve sempre para tomar decisão, não para tomar tempo. Porque de que vale um número, eu não faço nada com ele? Então, fazer gestão é analisar número e assim tem uma condição de eu tomar decisão. E dentro do processo de gestão, tem uma técnica, que é uma técnica que é muito legal para as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, que é uma técnica que transforma, a gente chama de tiro na lua. Ok. Que história é essa de tiro na lua? Assim, toda empresa, e aqui eu falo empresa, mas entenda que é toda empresa agropecuária, que é o nosso ramo de atuação, toda a propriedade rural, ela tem uma série de oportunidades de desenvolvimento. O camarada, por exemplo, ele abate um boi de 3 anos, mas já tem muita propriedade que abate boi de 18 meses. Sim. Ele não vai conseguir sair de 3 anos para 18 meses num piscar de olhos, porque ele precisa evoluir. E aí é onde entra o tiro na lua. O que é o tiro na lua? Poxa vida, eu vou escolher uma parte da minha fazenda, que é até no máximo 5% da área, um pedacinho. Okay. Vou pegar uma parte dos bois, que eu tenho a cabeceira, por exemplo, e vou fazer o tiro na lua, que é o protocolo de adubação de pastagem, de suplementação, de manejo, naquele pouquinho, e vou fazer meu tiro na lua naquele pedacinho, que é a minha escola de aprendizado de novas tecnologias. Dali é que parte a evolução. Dali é que parte a evolução. Então, toda fazenda inteligente, ela está testando novas coisas. Por quê? Porque o que me trouxe aqui não é a mesma coisa que vai me levar adiante. Vou dar um exemplo. Uma propriedade tem que entregar pelo menos 5% do que ela vale por ano de lucro líquido. Como a propriedade valoriza todo ano, o que me entregou ano passado já não me serve mais, porque a fazenda está valorizando. Sim. Então eu preciso testar novas hipóteses. Se antes eu tinha 80% de prenhez, eu preciso por 85%. Se antes eu produzia X litros de leite por hectare, agora eu preciso produzir Y. Então eu tenho que estar testando sempre novas hipóteses. Então toda empresa séria, toda fazenda séria, ela cria novas hipóteses. Poxa vida, se alguém matar boi 18 meses, eu quero matar. Se alguém coloca 5 cabeças por hectare, eu quero pôr. Se alguém consegue uma equipe motivada e engajada, eu quero ter. Perfeito. Então você vai testando todas essas hipóteses através do tiro na lua. E é interessante, quando você vai para o tiro na lua, a turma aprende, fica motivada. Lembra que eu falei no outro bloco aqui sobre motivação? Sim.
O projeto Tiro na Lua é uma cola de motivação, porque você está fazendo coisa nova, diferente, indo em outras fazendas para ver como eles fizeram. Poxa vida, por que eu vou entorar uma fêmea com 2 anos? Você tem gente entorando com 1. Só que eu não vou entorar todo mundo com 1 ano por dia, mas eu vou pegar as melhores e vou fazer o Tiro na Lua. E aí, gradativamente, eu vou expandindo e quando eu vi, aquela hipótese já está na propriedade como um todo, que é maravilhoso. Agora, Schacker, bom, nós falamos de gestão de pessoas, gestão administrativa. Sim. Como nós podemos implementar isso utilizando o Instituto Integra? Legal. O Instituto tem várias ferramentas. A gente começa assim, quem quiser só ter um livro, ele pode entrar no site do Instituto Integra, que é integra.com, que chama até Universidade Integra, Integra com 2 Cs, comprar um livro. Lá tem cursos e lá você pode contatar a gente para consultorias. Então, desde livro, curso e consultoria, tem para todos os perfis. Tá certo, o importante é fazer algo. Agora, recomendação, quando ainda com poucos colaboradores, com uma quantidade média grande, porque muitas vezes fala assim, implementar alguma coisa, mas é pro fulano lá, que é bom, é cheio da grana. Nossa, excelente pergunta, Debo. Excelente pergunta. É impressionante como as pessoas falam, isso é para quem é grande, isso não é para mim. Parece que existe um software de desculpa. O pequeno fala que isso é pro grande, o grande fala que isso é pro pequeno. E na verdade o processo de gestão é para propriedades que de 1 funcionário, até menos, de 0 funcionário. O camarada, ele que cuida, e é para todo mundo. O processo de gestão é para todos. Ter meta, bater meta, pensar no futuro é fazer gestão. Então você tem desde a propriedade, a gente acompanha propriedades de 40 hectares, teve propriedade de 450 mil hectares. E esse processo funciona em 40 e funciona em 450 mil. Claro que o jeito muda em alguns aspectos, mas a essência é exatamente a mesma. Só tenho a te agradecer. Mais um aprendizado. Obrigado. Valeu. Pecuária e Prosa vai ficando por aqui. Uma edição especial do Lance na TV.